what information you have for us today. So welcome. Thank you very much. Muchas gracias. As Boa noite a always, todos. Nós temos aqui o Robert, siempre es un placer estar aquí. representando a It's BSR. not the language coach tonight, it's Nurse Robert. Si no es el coach de idiomas, es el enfermero Robert. Because we're going to be teaching English. I mean, I'm not going to be teaching English for nurses. Yo no voy a estar enseñando hoy lo que es inglés para enfermeros. Hoje, Robert não vai ensinar hoje o inglês para enfermeiros ou enfermeiras, Of improving your English because you are nurses and you're going to be working as a nurse in the United States. Lo que sí quiero hablarles hoy es de la importancia mas de hoje ele vai falar sobre a importância aprender inglés y de aprender vocês aprenderem inglês e inglês voltado para a enfermagem, trabajo. So, porque thank you very much no for fim do being dia here é isso que vocês vão utilizar no trabalho de vocês. estar aqui. As Então, many muito of you know, obrigada a todos por being a estarem nurse aqui. is both a challenging and rewarding job. Todos ustedes saben que ser una Então, enfermera vocês todos sabem que ser um enfermeiro, uma enfermeira, é um desafio, é um trabalho implica un montón que de cosas. But we can implica que você tenha que fazer várias coisas. in our webinars, nosotros en nuestros webinars nos hemos estado enfocando Mas nos nossos webinários, nós sempre temos focado, or the IELTS or the NCLEX or the OET. Nosotros nos hemos estado enfocando en nós sempre temos focado em passar no NCLEX, passar nos exames de inglês. however, there's something more important here at the end of the day. Sin embargo, hay algo más importante aquí al final del día. Entretanto, Is that o you're going to be working importante. in a country where I mean, at the end of the day, what is the main objective? The main objective is to be able to emigrate or to immigrate to the United States. Al final del día, el gran objetivo es lograr inmigrar a los Estados Unidos, thanks to the Nash Group, gracias al grupo Nash, and the structure they have to guarantee that for you, la estructura que ellos tienen para garantizar esto para ustedes. But with a job at a hospital, con un trabajo en un hospital. Mas trabalhando em um hospital, você vai trabalhar em um lugar em que o idioma é outro, é o inglês. I mean, it's English in the United States. El idioma en los Estados Unidos es inglés. That's why you need to demonstrate your O idioma proficiency. nos Estados Unidos é o inglês. Es por eso que ustedes tienen que demostrar que ustedes saben el idioma con uno de los Então, é exámenes. por isso que vocês precisam demonstrar a proficiência passando em um exame como TOEFL, IELTS. Mas, no final das contas, o objetivo principal é que vocês vão trabalhar em hospitais nos Estados Unidos. En países donde se habla inglés. Okay, so learning English is not just about passing a language test. Aprender inglés no es solamente Então, aprender inglês não é somente para passar em uma prova, em um exame. effective in a busy work environment. Es sobre cómo podemos ser efectivos É principalmente en como você pode ocupado, ser lleno de situaciones, un ambiente de trabajo pode ser o melhor con enfermeiro em um ambiente de trabalho, de enfermagem, essential for patients, usando o inglês, donde la comunicación es onde a esencial comunicação é essencial para você cuidar dos pacientes. My topic today, ¿cuál es? ¿De qué voy a hablar hoy? I'm going to talk about the challenges that nurses are Então, o que Robert vai falar hoje the job in the US and they need to work using English in a hospital setting we're going to share some ideas on how to overcome them because at the end of the day this is your final goal. Okay? Hoy voy a hablar de los retos Então, específicos. hoje, Robert vai falar dos desafios específicos que os enfermeiros têm quando eles vão trabalhar em um ambiente de trabalho que se fala inglês, e principalmente em um hospital. E Robert vai falar sobre algumas ideias, algumas recomendações para que você consiga fazer isso da melhor forma.
Então, é muito importante que vocês levem em consideração, primeiro de tudo, você vai precisar interagir com a equipe médica. Esse é o reto maior. Então, em primeiro lugar, o desafio maior é essa comunicação com a equipe médica. Então, por exemplo, falar sobre algum caso de algum paciente com um médico, ou troca de turnos com outro enfermeiro, ou coordenando com outros trabalhadores ali da área da saúde. Então, a comunicação clara é crucial, é essencial. Então, hoje em dia, existem muitas tecnologias que nos ajudam a aprender o idioma. E uma das que o Robert sempre fala, sempre menciona e ama é o ChatGPT. Mas se você está em uma emergência, por exemplo, e o paciente chega em um estado crítico, To take out ChatGPT and translate for you. Ustedes no tienen tiempo para que você não vai ter tempo para pegar o ChatGPT e te ajudar a traduzir o que o paciente está falando. Ustedes tienen que literalmente Você vai precisar, literalmente, estar trabalhando e atuando em inglês para que você consiga dar conta daquela situação e cuidar do paciente, prestar o melhor cuidado ao paciente, usando o inglês. Então, é crucial. Então, muitos erros médicos na área da saúde, eles acabam acontecendo por causa de erros, ruídos na comunicação, uma comunicação não muito clara entre a equipe. Então, por exemplo, se uma enfermeira não entende muito bem as instruções de um médico na troca de turnos, na troca de turno entre a equipe médica, pode acontecer que a outra equipe acabe dando um medicamento de forma equivocada ou algo mais aconteça. Então, estamos falando sobre temas muito sérios, situações muito sérias. Então, o desafio se torna muito maior se a enfermeira ou o enfermeiro não está confiante nas suas habilidades de se comunicar em inglês. De repente, você pode se sentir tímido ou intimidado para pedir um esclarecimento. Será que eu estou entendendo isso certo? Ou levantar a mão e dizer, eu estou preocupado com isso, ou eu não concordo com isso. Então, conversar com o médico, não concordo com isso, ou falar alguma preocupação. Então, com certeza, isso pode ser um problema em um ambiente de alta responsabilidade em um hospital, que tem muita pressão. Então, isso é algo que temos que ter em mente. Então, vocês precisam ter a habilidade de falar com seus colegas.
pueden suceder un montón de errores en comunicación. Então, se você não consegue se comunicar com seus colegas, podem acontecer erros, falha na comunicação, ou simplesmente não ser capaz de se comunicar. Então, por exemplo, negociando turnos, ou falar sobre o paciente, falar sobre os sintomas, sobre coisas que aconteceram no turno da noite, por exemplo, fazendo relatórios, passando esses relatórios. Tudo isso é muito importante. Então, se você foca somente no exame, ou no NCLEX, por exemplo, ou IT, ou TOEFL, ou IELTS, então você acaba esquecendo o cenário amplo, completo. Então, sim, esses exames fazem parte do processo, mas no final do dia, esse processo vai te levar a um objetivo final, que é o emprego, que é trabalhar em um hospital americano. Você consegue fazer esse trabalho falando inglês? Essa é a pergunta mais importante. Então, outro tópico, outro desafio, os termos básicos. Então, um dos desafios maiores é aprender essa terminologia básica, frases relacionadas com a área da saúde. Palavras como hipertensión, Então, palavras como hipertensão, como pressão alta arterial, ou anticoagulantes, ou um eletrocardiograma. Então, esse tipo de terminologia são termos que vocês precisam aprender, vocês vão utilizar no dia a dia. Okay? No? These are words that are not common on everyday English. Estas são palavras que não são comunes en el Então, inglés. são palavras que não são comuns no dia a dia, em geral. São palavras que talvez não vão aparecer no TOEFL. Mas no hospital, no seu trabalho, no seu dia a dia, essa terminologia é essencial, é necessária. Então, saber essas terminologias em um hospital não é só simplesmente algo que vai te ajudar, é necessário, é fundamental. Intravenous, a way to give medicine through the vein. No, you know this, okay? BP, o sea, utilizan una cantidad de Então, abreviaciones. assim, muitas abreviações também que vocês aprendem, como BP, IV, que é para um catéter ou algum tipo de exame intravenoso. Então, é muito importante conhecer essas abreviações e utilizá-las de forma correta. E se vocês não têm esse conhecimento, pode suceder de haverem erros no cuidado do paciente e podem ser muito perigosos. Uma coisa é cometer um erro no TOEFL. Outra coisa é cometer um erro no seu trabalho porque você não conseguiu se comunicar bem.
Então, isso é muito importante. Patients. Communication with patients. Los pacientes. Então, Comunicarse agora, os con pacientes. los pacientes. Comunicação com os pacientes. Another big challenge is talking with patients. Otro de los grandes retos es Então, hablar con outro grande desafio é se nurses comunicar com os are pacientes. first point of contact for patients. Las enfermeras Então, son como vocês generalmente sabem, os enfermeiros, as enfermeiras de contacto são geralmente o primeiro ponto de contato com o paciente. job to make sure patients understand the treatment plans, medicines, and any procedures they need to have. Generalmente las enfermeras son Então, geralmente é o trabalho desses enfermeiros, dessas enfermeiras, explicar ao paciente qual é o protocolo de tratamento, quais são os medicamentos que vão ser administrados, que lo entienden. They need to make sure e they precisam saber And o this can que, be very difficult o for que estão nurses. comunicando ao Muy paciente. difícil por dos razones. Nurses Isso pode ser muito difícil por muitas razões. tienen que ser, tener ese nivel de inglés que les permite ese nivel de comunicación. And they need to Então, os enfermeiros medical information precisam ter esse nível de inglês que permita essa comunicação, knowledge can understand. Y tienen que explicar e não esas somente isso. cuestiones Os enfermeiros vão precisar ese nivel de explicar conocimiento essas de questões, tudo terminología isso, médica passar isso para os pacientes en de inglés uma forma que o que el paciente paciente consiga entender. pueda entender. Okay? So, I don't want to scare you, but it's a challenge. No los quiero asustar, Então, o Robert não está querendo assustar vocês, okay? mas é um desafio, Once we surmount the exams, una vez nosotros pasamos los exámenes, porque we need depois de to passar focus nos on the exames, job, nas provas, concentrarnos en el trabajo. você precisa What is se critical focar, for you? colocar sua Some of atenção no ustedes trabalho. focus on the job from now. Empiecen a enfocarse en el trabajo Então, desde ahora. comece a focar também, ter esse objetivo desde agora, pensar no trabalho. In the US is that you will meet patients from different backgrounds. Ustedes van a encontrar Então, uma coisa importante para vocês se lembrarem que nos Estados Unidos vocês vão encontrar pacientes com diferentes componentes culturais ou com um histórico totalmente diferente. Os Estados Unidos têm uma variedade muito grande de etnias, de pessoas. or Argentina, nuestros países, con la excepción de Brasil o Argentina, are not that Então, diverse. geralmente os países, com exceção do Brasil, a Argentina, não são tão diversificados assim, não tem tanta diversidade. Diversidade. So, and you have a lot of immigrants. Y tienen un montón de inmigrantes in the US. Mas nos Estados Unidos existe essa diversidade e existem muitos imigrantes também. E vai ter gente tentando falar inglês, mas talvez eles não vão conseguir falar inglês tão bem. Talvez pessoas do Oriente Médio, da Ásia, talvez vocês vão ter pacientes que são fluentes em inglês. Eles falam inglês fluente, mas, por exemplo, eles são da Índia ou são do Caribe. E essas pessoas têm sotaques muito fortes. Então, inegavelmente, é um desafio. Então, muitos pacientes talvez nem vão conseguir falar inglês tão bem, e isso adiciona um fator, né, para tornar essa comunicação mais complexa. I'm just putting it simply, I'm not, this person is not from another country, this person is from the US, but this person has trouble hearing, for example. Una persona que de repente no es Então, extranjera até, de los Estados Unidos, por pero exemplo, a pessoa pode até ser nativa dos Estados Unidos, mas às vezes ela pode ter problema de audição. tratando de explicar una situación, un procedimiento, or someone who is Então, talvez você esteja em uma situação de ter que explicar os sintomas ou a situação, e talvez o paciente está muito assustado, porque está sentindo muita dor.
Então, você vai ter que ser muito claro, se comunicar muito bem e ter essa fluidez no próprio idioma, essa proficiência. Vocês também precisam falar com as famílias dos pacientes. Não é somente com o paciente, mas também com toda a família. What's the protocol the doctor's following? What are the expectations? What's the prognosis? Ok? Ustedes tienen que explicarle Então, vocês vão ter que explicar para eles, para a família, o que está acontecendo com aquele paciente, qual é o diagnóstico, quais são os tratamentos, as instruções que o médico passou. Então, vocês vão ser a pessoa que muitas vezes vai estar liderando essa comunicação com a família. Então, são coisas que vocês precisam ter em mente. Então, também aspectos culturais. Nós já falamos sobre essa diversidade nos Estados Unidos. Informal about becoming friends. The process is much quicker than in the United States, and especially because we are of homogeneous population, whereas in the US you get so much diversity that sometimes you find it difficult to adapt. Además, ustedes tienen que tener en cuenta que en los Então, vocês também precisam ter em conta que nos Estados Unidos a população não é tão homogênea, tem muita diversidade. Então, existem muitas raízes étnicas, muitas culturas diferentes, então pode ser um pouco mais difícil essa adaptação. Of course, luring towards the Spanish speakers. Se van a ir hacia los que hablan Então, vocês podem acabar sendo mais propensos ali a atender ou procurar pacientes que têm a fala hispânica, falam espanhol ou falam português. Mas, claro, isso nem sempre vai ser possível você fazer e você não vai conseguir desenvolver o seu inglês assim. Então, você precisa chegar aos Estados Unidos com a mente aberta. Isso é muito importante. Então, você também precisa entender as hierarquias. Isso é muito importante, entender a hierarquia. What are the roles of the different people? As I'm telling you, here in Latin America, we're much more informal in the way we deal with the hierarchies, okay? En nuestros países, nosotros somos muchísimo. Então, é muito importante você entender o papel de cada um. Nos países aqui da América Latina, geralmente nós somos mais informais, até em relação a hierarquias, mas nos Estados Unidos isso é diferente. Então, outro aspecto, o trabalho em equipe, a documentação, documentar tudo. I had this picture about the records. This one. There you go, record keeping. Keeping accurate records is another challenge. We're working in an English speaking environment. Llevar los records, ok? Então, documentar, escrever os relatórios. Because, for example, we're working in an English-speaking environment. Nurses must document everything. Las enfermeras y Então, enfermeras. lembrem, especialmente no sistema de saúde americano, os enfermeiros precisam documentar tudo. Então, é por isso que, por exemplo, na plataforma da BSR, vocês vão encontrar exercícios de escrita todo o tempo. Por isso também que eles
tiram esse tempo para corrigir esses exercícios. Maybe to correct them, fair enough, but we want to see how you write so we can correct and you can improve. Okay? Por eso es que nosotros hacemos énfasis en la Então, é por isso que y les ah, pedimos que no utilicen ni la inteligencia sempre a BSR vai te pedir que não utilize os tradutores, porque é importante que vocês mesmos tentem escrever e sejam corrigidos e consigam melhorar. patient histories, las historias, ¿no? Las historias médicas, daily Porque o observations, histórico médico dos pacientes, as observações diárias, o plano, todos esses relatórios precisam ser escritos e de forma correta. tienen que estar claros, tienen que tener detalles, tienen que estar Então, esses documentos precisam ter detalhes, precisam estar corretos, claros, legales y hay unos porque existem profesionales. ali, tem que estar de acordo com o nível legal e com o nível profissional. Então, é uma exigência ao trabalhar em um hospital americano. Puede ser duro, especially for non-native speakers, especialmente para la gente Então, escrever em inglês pode ser um desafio, especialmente para aqueles que não são nativos da língua inglesa, can change the meaning of a medical record. Incluso pequeños errores, como confundir la palabra mas é fundamental. que surte un efecto y Então, às vezes, una es con A, la otra es con confundir a escrita de duas palavras que podem ser muito parecidas pode acabar not trying to scare you, provocando ali um erro. focus on improving your English. Yo no los estoy asustando. Então, o Robert aqui não está querendo assustar vocês, mas sim motivá-los e realmente chamar a atenção de vocês para esse objetivo principal, para que vocês estudem o inglês e tenham isso como meta, tenham isso em mente, que vocês vão trabalhar em um ambiente que constantemente você vai precisar utilizar o inglês. This is real nursing English. Então, por exemplo, na plataforma da BSR, vocês têm um curso somente de inglês para enfermagem, com os termos, com tudo. Everything from the beginning. Nosotros queremos que ustedes estén en contacto con Então, tecnología. nós queremos que vocês estejam em contato com esses termos, com a terminologia desde o começo. Not just about knowing English, okay? Okay? No es simplemente aprender inglés. It's about reaching a level Então, where isso não se trata somente sobre aprender inglês. es literalmente llegar a ese nivel donde É literalmente chegar a esse nível de inglês malos entendidos. que você não vai ter erros, né, de comunicação, por causa da dificuldade na língua. Work environment is very different. You need to take into account, ustedes tienen que tener en cuenta Então, outro aspecto, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é muito diferente. you need to work hard in your cultural adaptation. Ustedes tienen que trabajar Então, você vai precisar trabalhar cultural. duro nessa adaptação cultural, That's why you're here. Pero al final del día es por eso que mas no final das contas, é por isso que vocês vão para os Estados quieren Unidos, cambiar sus vidas. porque vocês querem mudar de vida, Ustedes quieren vocês querem melhorar you want to a vida de improve vocês, ustedes quieren mejorar las vidas de vocês querem melhorar a vida da família de vocês. will definitely help you achieve that. Y trabajar en los Estados E trabalhar nos Estados Unidos, com certeza, vai ajudar você a atingir esse objetivo. is better paid and more valued. Porque la profesión Porque nos Estados Unidos, essa profissão é melhor paga, é mais valorizada. in some countries really understand. Y muchos de ustedes en algunos países E realmente muitos de vocês, em undervalue muitos países, vocês entendem muchos en nuestro o quão desvalorizada, infelizmente, a enfermagem é. no es literalmente puesta abajo la profesión. Realmente es muy, no es sobrevalorada, lo opuesto a sobrevalorado, ¿ok? Now, also, you need to take into account there are differences in patient care. Tienen que tener en cuenta que hay diferencias. Então, outra coisa que vocês devem ter em mente é as diferenças nos cuidados aos pacientes. Então, diferentes questões culturais, diferentes protocolos.
Mais uma vez, Robert está enfatizando, na América Latina nós somos mais informais, mas nos Estados Unidos isso é muito diferente. Então, existe uma questão mais formal, uma certa distância. E para terminar, hospitals are busy places. Los hospitales son lugares E, para finalizar, os hospitais mucho ajetreo, como decimos acá en Colombia. têm muita coisa. They are stressful. Y no tenemos que entrar en detalles. E a gente não precisa entrar em detalhes, mas são locais com muito estresse. Las enfermeras y enfermeros manejan emergencias, critical Então, care, enfermeiros e enfermeiras vão tratar de questões urgentes y situaciones emocionales con los pacientes. e situações difíceis, bastante complicadas com os pacientes e as famílias. Si fuera en español, ya de por sí es difícil comunicarse. Então, por exemplo, se você vai comunicar algo em português, já é difícil, muitas vezes. To communicate. So, your English needs to be up there, staying calm and giving clear, comforting instructions. Mantener la calma y dar direccionamientos. Então, imagine em inglês. Então, é por isso que o seu inglês tem que estar ali na ponta da língua para realmente não tornar isso mais difícil. Overemphasize how important English is. No puedo sobreenfatizar lo importante. Então, Robert não pode enfatizar mais o quão é importante For example, where o to inglês. explain a life-saving procedure to a patient's family in an emergency. Piensen en una situación Então, por exemplo, pense em um cenário em que o enfermeiro precisa explicar à família do paciente que esse paciente está em um estado crítico e tem que explicar um procedimento de vida ou morte que vai ser realizado naquele paciente e a enfermeira precisa explicar isso à família. Palabras simples y claras to make sure the family understands and feels supported, para asegurarse que la familia Então, o enfermeiro vai precisar utilizar palavras simples e claras para que a família entenda e o objetivo dessa comunicação seja atingido. ¿Cómo les podemos ayudar con esto? Então, como podemos ajudar você com isso? Estamos en esto juntos, ¿no? Like Vivian, E nós estamos aqui junto com você. ¿no? Como dice Vivian de Como se diz aqui no Brasil, estamos juntos. juntos en esto. So, what can we do to help you? So let me show you. I don't know. I'm gonna stop sharing for a second, and I'm gonna share again, because in the BSR platform, porque en la plataforma de BSR, ok? Então, o Robert agora vai nos mostrar na plataforma da BSR. Tenemos los cursos de inglés de enfermería. Nós temos o curso de inglês para a enfermagem. Então, esse é um curso que foi desenvolvido durante o ano passado. Isso está incluído na sua plataforma. Então, temos o inglês para enfermagem básico e o inglês para enfermagem avançado. E você tem tudo. Então, por exemplo, introdução à anatomia, fisiologia, vocabulário, habilidades de leitura. Então, aqui você vai ter em inglês, depois tradução para espanhol e também em português. Tem a parte do listening, de você compreender, escutar. Também temos algumas séries, como Grey's Anatomy. Também temos vocabulário para o NCLEX. Isso foi feito utilizando o material de estudo do Nash Institute. Então, você tem, por exemplo, terminologia para doenças comuns, condições. Agora, aqui no avançado, você tem de vocabulário. Nós temos alguns jogos
para que você aprenda as abreviações. Então, Robert está em dúvida de como é, mas vocês podem escrever no chat, talvez, como responder. Então, vocês têm aqui várias condições, vários termos, e quais seriam as abreviações. Once again, look at this in the advanced, you have comprehensive health assessment, diagnostic tests and procedures. Então, vocês têm diversos tópicos, diagnósticos, testes de diagnóstico e procedimentos. Então, muito material para você melhorar o seu inglês de enfermagem. Isso faz parte do seu programa de aprendizagem com a BSR Idiomas. Então, isso é disponibilizado para vocês desde o começo. And now you're gonna be starting preparing for the NCLEX in level B2. Ustedes van a estar empezándose a preparar para el NCLEX en nivel B2. So we encourage you to Então, literally desde o início, o nível A1 e A2, vocês têm acesso ao Nursing English básico. Nível B1 e B2, vocês têm acesso ao Nursing English avançado. If this presentation didn't make you realize how important nursing English is, I don't know what will. Okay? Se esta apresentación no les hizo a E ustedes se essa apresentação de hoje não despertou você para entender, compreender que o inglês para a enfermagem é essencial, Robert não sabe o que mais fará isso. Então, claro, muitos de vocês estão fazendo inglês geral e vocês fazem uma prova, um teste para passar de um nível a outro, de um subnível. Então, por exemplo, de A1.3 a A1.4. E a equipe da BSR demora 3 a 5 dias para te dar os resultados, porque eles precisam avaliar a parte escrita, a parte de speaking. E muitos de vocês estão utilizando o ChatGPT. Então, a BSR precisa saber, e precisa avaliar e realmente corrigir. E o que vocês fazem enquanto esperam? Vão para o Nursing English. Então, no seu plano de estudo semanal, você precisa fazer 3 unidades do inglês geral e 1 do inglês de enfermagem. Então, 3 unidades do inglês geral e uma unidade do inglês de enfermagem, Nursing English. E se no seu teste não te permitem avançar para o outro nível, você continua estudando inglês de enfermagem e o inglês geral. E existe muito material na plataforma. Isso se você nem considerar as aulas. Mas tudo que vocês estão fazendo para esse processo, para o NCLEX, para os exames, mas, além disso, a BSR vai incluir mais material. E onde eles vão incluir esses materiais? A esses cursos de inglês de enfermagem. Porque esses são os cursos mais importantes para vocês.
porque esses são os cursos que vão garantir que vocês consigam exercer a enfermagem lá nos Estados Unidos. I hope I didn't scare you that much today. I think you are all very smart people. Yo creo que todos ustedes son gente muy inteligente. And Então, it's em resumo, possible to overcome these Robert challenges. não quer assustar ninguém. Vocês todos são pessoas muito capazes, muito inteligentes e são capazes de fazer isso. Então, a chave é praticar todos os dias, aprender o vocabulário da enfermagem, entender que existem essas diferenças culturais e também é muito importante que vocês continuem construindo a confiança. Okay, juegos de rol. So in a lot of our classes, we're already starting to see nursing English with Professor Carlos, not only preparing for OET, but for other stuff as well. We're watching videos and analyzing podcasts with the teachers so you can speak and interact. And some of those classes, I've seen the recording, they're great. Muchas de estas clases en donde interactúan con los profesores, because you're talking about Então, é muito importante também que vocês comecem a praticar essa parte de interagir. Em algumas aulas, já estamos conseguindo fazer isso, de interagir com os professores, cada um tendo o seu papel. English, pero ustedes lo están haciendo en inglés, and that's the beginning. Y eso es el comienzo, okay? So we need, and we are here for you at BSR and at the Nash Institute to help you break down the language barriers, okay? Para ayudarlos a Então, a BSR e o Nest Institute e o Grupo Nest em geral, nós estamos aqui para te ajudar a derrubar essa barreira da língua. Então, além de preparar você para todos os exames, para passar, para ter sucesso, mas principalmente o objetivo último, que é você prestar um serviço de qualidade para os seus pacientes, quando você estiver trabalhando em um hospital americano. Okay, y entiendo, esos hitos como el TOEFL, el NCLEX, they're difficult, but then Então, sim, TOEFL, IELTS, o NCLEX são exames difíceis, todo esse processo é difícil, mas vamos pensar também depois. Então, eu passo em todos esses testes e depois? Depois, quando você estiver nos Estados Unidos exercendo o seu trabalho, você vai precisar se comunicar. I'm glad I'm a teacher, even though I'm wearing scrubs today. Me encanta ser profesora, a pesar de que esté utilizando. Então, Robert, agradece muito porque ele é professor. In terms of all the high stress and stimuli that happens there, okay? In an ER or an ICU, for example. Porque ele não sabe se nesse ambiente, num ambiente de estresse, de pressão, em um hospital, por exemplo, americano. Mas vocês conseguem fazer isso, vocês são profissionais, vocês já têm exercido essa profissão há muito tempo. Então, vocês precisam agora focar na aprendizagem do inglês, tendo em mente esse objetivo último. On the challenges nurses face while working in the US in an English-speaking environment, but I mean, we're focusing in the US, and our commitment, nuestro compromiso, yo espero que esto les ayude a dar una imagen de que, Bom, cuáles son então, los- Robert, espero que pero nuestro compromiso tenha ajudado vocês a help you learn and grow. ter esse conhecimento, Vamos ayudarles trazer isso à mente, de que vocês vão precisar continuar melhorando e com esse foco de trabalhar em um hospital onde o inglês é a língua dominante. I hope this literally motivates you to keep on going, but to really have that goal in mind. Yo espero que esto les Então, esperamos que a apresentação de hoje tenha motivado você, motive você a tirar essa barreira da língua para no futuro trabalhar em um hospital americano. Então, muito obrigada a todos. Vamos agora para o momento das perguntas. Your content just gets better and better and better.
One of the things that I hear from Então, nurses. Robert, muito obrigada. Foi uma excelente apresentação. Every single one of them tell me, boy, I really wish I have continued studying and continued studying nursing English. Então, Carrie também está compartilhando que muitos enfermeiros que passam por todo o processo de recrutamento, de imigração e tudo, todos eles falam: eu queria ter continuado estudando e praticando o meu inglês para a enfermagem, porque quando eles chegam, eles veem essa realidade, eles percebem que precisam realmente desse vocabulário. Agradecerme por el contenido, que pues cada vez es mejor, pero realmente lo importante es cómo muchas de las enfermeras que ya están trabajando en los Estados Unidos le comentan a Carrie que ellas desean o Então, ellos são esses são comentários de enfermeiros que já estão trabalhando nos Estados Unidos. Então, eles sempre falam, né? Eu queria ter continuado sempre estudando o inglês para a enfermagem. E agora vamos para o momento das perguntas. Se você tem perguntas, pode enviar no chat ou pode levantar a sua mão para fazer a pergunta. Yes, we hear about Blazing Family. I'm just reading some of the comments in the chat. Okay. No, si tienen preguntas, por favor, if you have any questions, just let me know. Leslie. Yes, Leslie. Hello, Carrie. Hello, Robert. How are you? Hi, Leslie, how are Very you? good, very good, Leslie. Thank you. First, Robert, should look look like a nurse. No. Indeed, I look like a nurse, sí, que me veo como un enfermero, of course. I was dressed for the Então, occasion. a Leslie levantou a mão para perguntar e a primeira coisa que ela disse, Robert está parecendo um enfermeiro. E realmente ele está com a roupa de enfermeiro. BSR platform. Explain only general English or also terminology medical. Ok, mucha gente te pregunta si en la plataforma de inglés Então, a Leslie general o está falando que muitas pessoas perguntam a ela se na plataforma da BSR tem somente o inglês geral ou se também essa terminologia, o inglês para enfermagem. English course that has 4 gigantic levels. No solamente tenemos un curso de inglés general que tiene dos. Então, a resposta é, não somente a BSR tem o inglês geral, englobando todos os níveis, A1, A2, B1, B2. Mas, além disso, eles também criaram 2 cursos focados em inglês para enfermagem. O Nursing English básico e o Nursing English avançado. O básico para os níveis A1 e A2 e o avançado para os níveis B1 e B2. So if you use the BSR platform through your agreement, through the alliance with the Nash Group and with the Nash Institute, si ustedes entran a la plataforma de BSR, Então, se vocês têm acesso à plataforma da BSR através dos seus serviços que você contratou com o Grupo Nash, você vai ter acesso ao curso geral de inglês completo e você vai ter acesso também aos cursos de inglês para enfermagem. Além disso, você também tem acesso à preparação com o Instituto Nash para o NCLEX. E além disso, também preparação para o TOEFL, IELTS, o OIT, o TOEIC. E garantimos, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. E principalmente por esse preço.
A quantidade de materiais é muitíssima, é imensa. E algumas das queixas eu não tenho tempo para tudo isso. Mas Robert não sabe se são boas notícias ou más notícias. A BSR está aumentando ainda mais a quantidade de materiais para os cursos de inglês para enfermagem, porque eles entenderam que isso é muito importante. Então, o primeiro objetivo sempre foi e sempre vai ser que vocês passem nas provas, nos exames. I had studied more nursing English before. Mhm. Porque Ye- nosotros ye- recibimos. Sí. Yes, Robert, I think Mas não BSR podemos esquecer desse objetivo final, de saber esse inglês para a enfermagem para quando vocês estiverem trabalhando nos Estados Unidos. How much time per day should I study in platform? Ok, ¿cuánto tiempo por día debo Então, a próxima pergunta da Leslie é: quanto tempo por dia eu preciso estudar na plataforma? A resposta é o quanto mais, un español incorrecto mientras melhor. mejor. But we realize real life creates schedule conflict, pero entendemos que la vida Mas sabemos que de na tiempo vida real existem outros compromissos. 1 to 2 hours, mínimo 1 o 2 horas. Mas, no mínimo, Minimum 1 a 2 horas, Saturdays and Sundays, including weekends. It doesn't make sense incluindo sábados e we domingos. have families and shifts and transportation issues, but studying 6 hours on the weekend and not studying during the week is not good. Meterle 6 horas o 7 horas Então, entendemos, existem compromissos, família, os turnos, mas estudar 6 horas no final de semana e nada durante a semana não é bom. I hope you can understand the difference. Espero que entiendan la diferencia. It means it's something that you learn as you do. Es algo que ustedes aprenden a medida. Então, o aprendizado do idioma é algo que você vai aprendendo enquanto você faz. Não é algo que você adquire de uma vez só. Então, se você pratica todos os dias, o seu cérebro vai fazendo essas conexões para que você vá melhorando o seu nível de inglês, do idioma que você está praticando. Então, por exemplo, exercício físico. Por exemplo, o Robert faz exercício todos os dias, 30 a 45 minutos. Ele faz todos os dias, não é como se só chegasse no final de semana e ele corresse maratonas, mas ele faz todo dia. É o mesmo com a aprendizagem do idioma. I can tell. I can tell your English is just improving all the time. Thank Better you, and better. Carrie. Thank you, BSR Idioma and Natural. Thank you. Leslie, you're always our fan. We appreciate that. Yeah, thank Tú you eres so nuestra- much. Iris, teníamos una pregunta de Iris Gutiérrez. Okay. Yeah, I saw Iris. Did you still want to, Iris, did you want to ask a question? Let's see if I could get, oh, I can see her. Hola, Hi, Iris. buenas noches. ¿Puedo hacer mi consulta en español? Con gusto, claro que sí, yo traduzco al inglés. no te Agora preocupes. nós temos a pergunta da Es Iris. la primera vez que logro entrar a esta reunión informativa. Soy de Bolivia. Mi consulta es,
todo este curso que nos están explicando ahora se da apenas uno empieza a hacer ¿cómo se dice? Se empieza el trámite con la empresa, o una vez que uno empieza a hacer todo ¿cómo se dice? El Sí, proyecto. perfecto. Carrie, this is more on your field. It's an admin question. Like the whole English learning Ok, process. so, a pergunta da Iris é se todo esse processo com a BSR, acesso a todos esses cursos, é somente quando você começa esse processo com o Grupo Nash. E sim, né, uma vez que você faça ali o contrato com o Grupo Nash, você Bueno, no sé si es passa a ter buen acesso momento para preguntar. Yo soy residente aos ciudadana, cursos de inglês. fui auxiliar de enfermería muchos años, ya soy en realidad, pero hice la licenciatura. Entonces acabo de terminar, ya hice mis papeles y quisiera empezar, pero no sé con quién comunicarme en Bolivia. He intentado comunicarme, pero no ha habido respuesta. Okay, so she finished her, I mean, she's been a nursing auxiliary, but I think she just finished nursing school as well. She's got all her paperwork ready. She's trying to reach out to the Nash. Então, a pergunta da Iris é que ela acabou de se graduar e ela tem todos Sure. So, Iris, I'm gonna, oh, Leslie, I see that Leslie has just put some information here. Então, a Leslie acabou de colocar aqui no chat algumas informações para que ela tenha mais Iris, I'm gonna put conhecimento my sobre email address processo, caso ela queira chat. continuar. Se você também tem dúvidas sobre o processo ou tem interesse em iniciar o processo, também nós temos vários grupos no WhatsApp. Você pode procurar a Vivian, Okay. assistir uma reunião informativa e tirar Iris, todas as suas you dúvidas. went to an information meeting, is that correct? Iris, tú fuiste a una reunión informativa, ¿es correcto? Sí, fui bueno, en realidad sí, hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar la reunión informativa mediante la misma aplicación de Zoom. Entonces, justo cuando yo me enteré de este programa, estaba estudiando todavía. Entonces, por eso ya lo dejé pasar hasta terminar y recién tener el título y poder empezar el proceso. Okay. Yeah, she's been to an information meeting. Okay, She very was good. aware of the NASH program before, but she just wanted to finish her studies before really Então, engaging in the process. So você que é brasileiro e tem interesse no processo, a Vivian acabou de colocar no chat as informações. Então, se você tem dúvidas sobre o processo, basta assistir a uma de nossas reuniões informativas. van a contactarte, ellos deben de tener tu información si atendiste una reunión informativa. Por eso te pregunto, Carrie, si habías atendido una reunión informativa. Porque entonces ya con esa información ellos te contactan y te van a guiar. Yeah, Ok. thank you for your patience. Gracias por tu paciencia, Iris. Muchas gracias y realmente después de escuchar toda esta información es un sueño, o sea, realmente yo quisiera cumplir para poder llegar a trabajar allá. Muy Dios amable. quiera. No, con gusto. No, after listening to this information, it's a dream she wants to make come true. So Então, a Iris, Terrific. depois de ouvir Thank you. todas essas informações, ela disse que é um sonho, ela quer completar de trabalhar nos Estados Unidos. Richard, ¿tienes algún Agora vamos ouvir a pergunta do Richard. ¿Tienes la mano levantada? Hola, buenas noches. Sí, mucho gusto, mi estimado. Gusto saludarlo. Un Yo gusto, un placer. tengo algunas consultas. La primera, estaba viendo en la página BSR que hay cursos diferentes. ¿Esos se aplican para uso cotidiano y también puede servir para conseguir trabajo? Esa es una. Y la otra, o no sé, primero contestarme esa. Okay, so basically Richard has looked at Então, a pergunta do Richard, ele olhou
o site da BSR e ele viu que tem vários cursos, se esses cursos ajudam ele a encontrar um emprego. Cuando tú entras al website, los cursos son para clientes externos. When you enter the website, courses are for Então, por exemplo, quando você entra no site da BSR, esses cursos são para clientes externos e não para candidatos do NASH. Então, por exemplo, o que você vê na plataforma é o nível A1, por exemplo, para outros candidatos que não são candidatos do NASH, são para outros clientes externos. Somente para o nível A1 dura um ano, então tem os valores separados, mas se você é um candidato do NASH, tem esse objetivo específico, você tem acesso a vários cursos, inglês geral, A1, A2, B1, B2. Você tem acesso aos cursos de inglês de enfermagem, preparação para exame de proficiência. Dentro da plataforma também tem os cursos do Instituto NASH. Então, para o candidato NASH, são todos esses cursos juntos na plataforma, especificamente para os candidatos NASH. Então, resumindo, se você entra através do grupo NASH, você tem esse pacote, todos esses cursos. Mas se você, para os clientes externos, para outras pessoas que olham, por exemplo, no site da BSR, existem outros cursos diferentes. Hay gente que atiende informaciones informativas and do not enter the NASH process, no Então, entran existem pessoas que assistem às reuniões informativas, não entram, não firmam contratos com o NASH, mas compram cursos separados com a BSR Idiomas. Isso é uma possibilidade, mas se você tem esse objetivo específico de imigrar para os Estados Unidos, trabalhar como enfermeiro, a recomendação é que você faça isso através do grupo NASH, porque você vai ter um acesso a um pacote de cursos e todo o programa de preparação para o inglês está incluso no seu pacote e tem desconto de mais de 70%. Então, se você for, por exemplo, comprar todas as partes separadas, você pagaria 5 ou 6 vezes mais. Sí, sí. La, Espero haber respondido tu pregunta. sí, la otra, yo estuve anteriormente en los meetings de información, pero lamentablemente yo no aplico porque soy técnico en enfermería en mi país, que son 2 años y medio más o menos. Ok. La cosa es que yo ya estoy aquí en Estados Unidos, ya tengo permiso de trabajo, ya tengo social y estoy en una escuela de enfermería, se pudiera decir, donde estoy sacando 4 cursos, ¿verdad? Que son electrocardiograma, flebiotomía, técnico, asistente técnico y asistente médico, ¿verdad? Entonces, no sé si puedo ingresar o puedo aplicar al grupo para ya poder obtener ya la green card o como se llame, o si puedo aplicar para obtener el curso y descuento. Okay. Carrie, Richard probably needs to Então, attend an information session and someone contacting him. o Richard está perguntando algumas informações específicas sobre o caso dele, que ele já está nos Estados Unidos, mas ele não tem um título de bacharel em enfermagem, ele tem um título de técnico em enfermagem, então quando ele assistiu uma reunião informativa, ele não se qualificava para o programa, mas
mas ele está fazendo mais alguns cursos agora que está nos Estados Unidos e ele tem algumas perguntas sobre o caso dele especificamente. Então, a recomendação, na verdade, é que ele procure uma reunião informativa ou alguém do nosso grupo para que a gente possa orientar especificamente no caso dele. Email and go ahead and send me a note, and I will reach out to you and we can have a time to meet. Richard, Carrie, si quieres, si Então, a puedes. Carrie está enviando para o Richard o e-mail dela para que ela possa contatá-lo e Ok, perfecto. Sí, explicar estoy especificamente no caso dele qual seria a recomendação. IKG, ¿verdad? Y ya solo estoy terminando la teoría y voy a prácticas, que serían 7 prácticas, y ya prácticamente salgo graduado de los 4 cursos. Okay, so I'd be happy to meet, and we'll make sure that when he sets it up that we get a translator. Ok, entonces. sí, Very good, thank you. Gracias, Richard. Sí, la idea es que eventualmente cuando tengan esta reunión, pues lo organizan de manera que haya alguien que traduzca para que te puedan ayudar. Ok, perfecto. Gracias. Feliz noche. Thank you. Gracias a ti, Uh, thank you. Robert, I'm just going to ask one more person to give us a question or a thought, and then I think we should end the night. So, Fair enough. Lucero, would you like Então, to? vamos ouvir mais uma pergunta. A nossa última pergunta da noite. Hi, good evening. Hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. tengo una consulta. Yo ya tengo el TOEFL aprobado, sí pienso hacer la preparación del NCLEX con ustedes, que me han dicho que sí es viable, y justo lo que han comentado durante la reunión, sí es cierto, ¿no? El inglés ya médico, los términos sí son muy importantes, sé que eso es lo que a mí me falta profundizar. ¿Hay forma de cómo conseguir esa preparación para el inglés médico? ¿O solamente sale con toda la preparación completa? Que, bueno, eso sí ya no, porque ya tengo el TOEFL aprobado. Excelente pregunta. So, Lucero, basically, she already passed the TOEFL. Então, a pergunta da Lucero, ela já passou no TOEFL And she wants to start preparing for the NCLEX. e ela quer se preparar para Terrific. o NCLEX com o Grupo Nash. Então, ela tem algumas dúvidas em relação a isso. If she would have access to the nursing English courses that BSR provides. Probably yes, probablemente sí. This is a first. Esto es la primera vez que pasa. So, which is great. Então, Lucero, no caso dela, I will precisa suggest ser analisado to de uma forma ask, específica. Jamie or Carrie, you might just let me know. If you enter with the National Institute to prepare for NCLEX, we can sell you an add-on for nursing English at a special price. Si tú entras a prepararte para el NCLEX con el Então, National por Institute, exemplo, pode ser uma opção de Yeah, se actually, preparar I wanna prepare para o for the NCLEX. Nash group, but I was also wondering for the nursing English Nursing English? preparation. That's also Yeah. important. I'll talk about it tomorrow with my team because it's the first time it happens. Então, and vai I ser hope- analisado basicamente no caso dela específico, porque a situação dela because the é bem nursing English específica. new, porque los cursos de enfermería son nuevos, I mean, relatively new. They were launched in April, fueron lanzados en abril. And we don't have many cases as you, no tenemos tantos casos como tú. And if for some reason you decide not to prepare for NCLEX, you can also have access to the nursing English courses, but of course the price will be higher. Si no entras Yeah, con I el grupo Nash, puedes también a tener acceso a los cursos de inglés de enfermería, pero Então, o caso claramente dela é um pouco diferente, porque ela já passou no exame de proficiência, ela só busca a preparação para o NCLEX RN. Então, ela vai procurar alguém do grupo Nash para ver como seria o pacote melhor para ela de serviços. Go ahead and send your question to that email tomorrow, and we'll talk about it. Okay, yeah, perfect. Thank you. Very good. Lucero, where are you from? Peru? Peru.
But I've lived before in the US. That's why I was on the TOEFL was a bit easier. I already approved it. Good for you. Good for you. Yeah, you're right. I mean, I thought you were from Peru. I overheard your accent when you spoke in Spanish, but when you speak in English, you don't have an accent. So She doesn't. Yeah, interesting. But I do need the nursing English, so yeah, Yes. that's why I was asking for. Yeah, Yeah, I know. no, I think that's super important. I think you're making a good decision. Okay, well, thank you so much. I'll send you an email. Thank you. Great, thank you. Well, Robert, again, thank you so much. This was just a Então, mais uma vez, muito obrigada, Robert. so important. O webinário de hoje foi maravilhoso. And assimilation, and there's just everything was just. I'm going to use this webinar for just to give it to individual people so that they can Então, get. Carrie, na verdade, vai usar esse webinário para mandar para algumas pessoas, para elas entenderem um pouco mais sobre a importância do inglês Support para and help that you give all of the assimilação. candidates and also to us. So thank you again for your help today, and I hope everybody has a wonderful night. We'll see you in 2 weeks. We're going to Então, have obrigada a todos. Nós vamos ver vocês em 2 semanas. Nós vamos ter alguém para falar sobre. Ela vai participar em 2 webinários seguidos. O primeiro vai ser sobre como alugar um apartamento nos Estados Unidos. E o segundo vai ser como você comprar a sua primeira casa nos Estados Unidos. Então, venha, participe desses próximos webinários, vai ser muito interessante. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez. Lídia, boa noite. Vivian também. Boa noite. Boa noite a todos.